Olá, namastê, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E nós vamos falar sobre os arquivos da alma, né? Os arquivos que nós temos em nós. Eu já falei num vídeo que eu fiz sobre os registros akáshicos, né? Os registros akáshicos são um compêndio de todos os eventos, pensamentos, palavras, emoções, intenções universais que já ocorreram no passado, no presente e no futuro, em termos de todas as entidades e formas de vida, não apenas humana. Né? Então, em todas as situações em que nós tivemos a possibilidade, né, de desenvolver as nossas potencialidades e capacidades, todas as experiências sofridas por nós, elas ficaram registradas em nós, né, formando os arquivos da alma, que nada mais é do que o registro akáshico, né? Eu falei num vídeo anterior e ainda as pessoas estão perguntando o que vem a ser esse registro akáshico aí. Eles são codificados em um plano de existência não físico, conhecido como um plano mental. Como se acredita, os registros são codificados vibracionalmente no tecido inerente do espaço, eles são verdadeiros hologramas que são criados, né? Segundo os hindus, né, esse registro akáshico é um pontinho minúsculo que nós temos na ponta do coração, como um solzinho, que ali guarda tudo que nós já passamos, já vivemos, já vivenciamos em todas as nossas existências, todas as reencarnações que nós tivemos aqui no planeta, ou em outras dimensões, estão ali guardadinho dentro desse pontinho minúsculo que é o solzinho da alma, como eles falam, né? E é um arquivo que contém todas as informações presentes em nossa vida, na vida passada, aqui no presente, são paralelos, né, e futuras. É a memória que visa todo o que foi vivenciado em nossas existências, registrado em nosso DNA e RNA. O acesso a esses registros acontece a partir de um ordenamento físico e energético, pode ser com auxílio de um terapeuta, de modo que, através da concentração, se possa conectar com o tempo e espaço na quinta dimensão e acessar nossas memórias mais profundas. Né? Então, quando você faz com um profissional que ele faz como é que eu vou dizer, uma reversão de memória em alguém, né? Ele nada mais faz o que buscar dentro daquela pessoa, né? O motivo, regressão de memória, nada do que é o motivo que levou ele a estar apresentando determinados problemas mentais ou físicos no presente, né? Então, faz-se a regressão para encontrar em que ponto da vida dessa pessoa que ela guardou determinada situação e aquilo está lhe fazendo mal, está prejudicando a sua saúde, está acarretando doença, está acarretando desequilíbrio, né, nas suas funções hormonais, nas funções neuropsíquicas, né, da mente. Então, vai-se até o fundo lá buscar o problema, o psicólogo, o psiquiatra mesmo, ele explica para o paciente o que está acontecendo, resolve-se o problema, ele chega à consciência de que aquilo nada mais é do que algo que ele guardou, mas que não tem mais importância, e ele se livra do problema, descobre-se a causa de muitos transtornos decorrente de coisas que nós guardamos e que não deveríamos ter guardado conosco.
né? Através de uma concentração também, né, que a gente se conecta com o tempo, com o espaço, tem pessoas que conseguem fazer isso. E o acesso, esse acesso também pode ser feito através da meditação prática, através de práticas espirituais, você desenvolvendo a sua fé, ou mesmo com a ajuda de um facilitador especializado, né? Se de repente você conhece uma pessoa que tem a terceira visão desenvolvida, que seja uma pessoa de confiança, aquela pessoa ela pode auxiliar você a desenvolver o seu registro acástico e trazer o que você tem lá para ser resolvido, né? Isso aí deve ser feito, são informações que diz respeito unicamente à pessoa, deve ser feito com responsabilidade, com ética, né? Para acessar isso, e a pessoa vai receber as informações, né, que ela está buscando. E são informações valiosíssimas sobre a vida presente da pessoa, traz insights, traz orientação para ajudá-lo na sua jornada espiritual e pessoal, sabe? É interessante essa descoberta ainda, que a medicina chinesa ela faz essa prática, né? Ela tem essa prática através das terapias holísticas, né? Porém, a medicina normal ela não aceita isso ainda, né? Porque diz que a ciência não provou nada. Mas eu penso assim, quando alguém está doente, né? Ele procura todos os meios para melhorar. Ele vai na medicina comum, toma os seus remédios, né? A medicina alopata, ele vai na homeopatia, ele vai no massagista, ele vai na cromoterapia, ele vai em tudo para buscar a solução dos seus problemas. Então, essa é mais uma alternativa, você descobrir o que você tem dentro do seu interior que está te prejudicando, que está fazendo com que você não se encaixe, não se enquadre no meio em que você se encontra, né? No nosso DNA, todos sabem, né, que quando nós temos uma parte do DNA da nossa mãe, DNA do nosso pai, o DNA de nossos ancestrais, o DNA lá daqueles seres estelares que nos emprestaram o DNA para formar esse corpo nosso, né? Nossos pais já tiveram esse DNA e foram trazendo, e nós, junta-se o DNA do pai, o DNA da mãe, né? Forma-se o óvulo, né? E fecunda um novo ser humano, né? Eles, nesses registros do DNA, está o quê? Né? O que nós herdamos dos nossos ancestrais antepassados, a nível emocional, mental e físico, né? Tudo do físico, por isso que é bom, às vezes, fazer essa regressão aí, a gente vai descobrir até doença, que tem doença que tem na família, muitos tiveram a doença, e se é feita uma regressão, né, em membros da família, vai descobrir por que eles estão trazendo aquela doença de tantas reencarnações e bloquear aquilo, não deixar que isso passe para os seus futuros descendentes. Essa é uma dos objetivos de você fazer uma regressão, né? Então, no DNA, está o quê? Como vai ser o nosso cabelo, como vai ser a nossa fisiologia do corpo, que tipo de sangue nós vamos ter, né? Por exemplo, sangue tipo A, tipo B, tipo C, é casado com o sangue do pai, com a mãe, que junta, forma os dois, não é verdade? Então, isso a gente aprende no DNA. No RNA estão os registros da nossa memória ativa de outras vidas, de outros planos de consciência, desafios de aprendizagem, de vida paralela, além do propósito ou missão de nossa vida. Está tudo registrado lá, o que passou, o que a gente vivenciou, o que a gente prometeu que viria fazer aqui nesse plano, e que muitas vezes a gente passa, muitas vezes não, que nós passamos mesmo pelo véu do esquecimento, nós entramos na roda de Sansara, né? Esquecemos de tudo, depois passa o tempo e nós não fizemos nada que viemos fazer aqui.
né? Além do propósito ou missão da nossa vida. Isso está onde? Nesse solzinho que eu falei, nessa mônada, que está no arquivo da alma, que são os registros acásticos. Registros acásticos, eles foram descobertos, né, pelos hindus. Eles fazem esse trabalho aí na cura de doença e tudo, e eles têm alcançado muitos objetivos bons para todo mundo, têm auxiliado muitas pessoas. A Helena Blavatsky, todos sabem, a Helena Blavatsky, ela foi a primeira, né, a primeira pessoa, é uma psiquiatra russa, né, que ela descobriu sobre o espiritismo, ela foi estudar por quê? Porque nós tínhamos um espírito. Haviam duas crianças, né, ali na região tcheca, e essas crianças, elas olhavam, movimentavam a mesa, olhavam a mesa, ficava no alto, copo, tudo, elas movimentavam tudo. E como a Helena Blavatsky, ela era uma psiquiatra, essas crianças foram até ela, foram levadas até ela começou a estudar, e ela percebeu que eles faziam aquilo, não era por influência de um espírito, eles faziam aquilo, né, porque eles tinham esse poder mental de fazer isso acontecer. Foi quando ela descobriu, através da teosofia, e começou, daí ela foi lá com aqueles monges do Tibete, estudou um monte de tempo com eles, ela descobriu que nós tínhamos a possibilidade de desenvolver isso, desenvolver a terceira visão, estar em contato com outras consciências e desenvolver essa consciência em nós, que daí surgiu o espiritismo. Né? Que as pessoas, não, existe um espírito, a pessoa morre, não morre a alma fica, morre o corpo. Então começou toda aquela história, né? Tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa na França, e todo mundo lá querendo saber que história era essa de criança que levantava a mesa, que existe espírito, que tal. E daí o rei chamou, né, o Allan Kardec, que era ele era um educador, né? Chamou Allan Kardec e falou para ele, falou, olha, eu quero que você faça um livro e que você coloque todas as perguntas, as dúvidas que as pessoas estão tendo e as suas referidas respostas a respeito desse assunto. Foi quando ele fez, na França, Allan Kardec, né? O nome dele era Rivail. Allan Kardec, ele assumiu esse nome aí desse personagem, né? Desse espírito que ajudou ele a fazer esse livro também, né? Ele teve essa influência para fazer esse livro aí, codificou o espiritismo, né? Daí começou a surgir aqui no Brasil começou a surgir os centros espíritas, kardecista, baseado no Allan Kardec, para, né, tirar os espíritos que na cabeça dele o espírito influenciava outra pessoa, o encosto, tinha que tirar, né? Tem que doutrinar todos aqueles espíritos, mas, infelizmente, eles só ficaram nessa condição, achando que é os espíritos da mesma linhagem só. Eles não desenvolveram, poucos têm conhecimento, Divaldo Franco tem o conhecimento, né, o Chico Xavier tinha, de que existem os seres estelares, que são, nada mais são, né, os ETs, que são espíritos também, né, que não têm esse corpo, são mortos também, né, vamos assim dizer, os seres de luz lá, e só que eles não se conectavam com eles, achavam que tinha que se conectar com aqueles que tinham encarnado aqui, desencarnado, e tem que só com aqueles ali, né? Depois o espiritismo ele foi desenvolvendo, né? E não foi o espiritismo que criou o espírito. O espírito ele já existe há muito tempo. A Helena Petrovna Blavatsky, a russa lá, ela que uma psiquiatra, ela que deu a ênfase através da teosofia dessa experiência magnífica com essas crianças que são, quem quiser pode procurar em um sebo, numa biblioteca para ler, existe esse livro, As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Helena Petrovna Blavatsky. Excelente esse livro aí, ela explica tudo, é um pouco científico ele, mas é entendível, qualquer pessoa pode entender, é aí que começou a base do espiritismo desenvolvido aqui no Brasil, né? Porque lá a Europa não é desenvolvida, a Europa toda, eu já estive lá várias vezes, a Europa ela
católica, apostólica e ortodoxa, só tem as igrejas católicas, não tem centro espírita, nada, eu pelo menos não vi nenhum, não vi evangélico nenhum por lá, né? É só as igrejas católicas, eles não acreditam são muito céticos, né? Eles acreditam, vão na missa lá aos domingos, somente lá na Catedral de Notre Dame, lá, na parte lá de baixo, eles fazem a missa lá no domingo, né? As pessoas vão lá, abre-se a igreja, faz a missa, todo mundo vai embora, fecha, nenhuma igreja é aberta por causa de roubos, né? Então, eles não são, assim, diferente de Portugal. Portugal, quando você chega lá, a energia lá já vira em torno daquela espiritualidade de Fátima, todo mundo fala da Fátima. Tem a casinha lá da Fátima, onde ela nasceu, né? Tem lá o bercinho onde ela dormiu, tem o caminho, aquele caminho lá que ela fez lá com os pastorzinhos, né? Lá já botaram pedras explicando tudo, desenvolveram aquela área lá turística, né? Para que a turma vá lá, faça aquele caminho, tem trenzinho, ali virou um centro turístico, né? E constantemente as pessoas estão lá, virou assim, é uma energia muito, muito forte aquilo lá, de uma espiritualidade das pessoas que vão até Fátima pagar promessa, né? E para visitar lá o santuário de Fátima. Eu tive a oportunidade de ir lá. A igreja mesmo da Fátima é maravilhosa. É uma escadaria que você sobe, você entra. A igreja é enorme, lá na frente tem um altar grande, depois incrustado assim em pedra. Nas laterais tem as capelinhas pequenas com todos os santos. Cada capelinha ali tem um santo, tudo numa igreja só, né? Só que aquilo lá, por conta de muita gente que vai lá diariamente, então, na parte de baixo, né, ali, eles fizeram um lugar onde as pessoas fazem a promessa que vão de joelho, que não precisa você prometer nada para ninguém, né? Seu Deus não negocia com ninguém, você não precisa fazer promessa, eu quero ficar bom, eu prometo que eu vou lá. Não há necessidade disso. Isso aí é coisa da Igreja Católica. Mas eles fizeram ali, aquela parte ali, ela é lisinha, para as pessoas não se machucarem muito, porque todo o restante é de cimento rústico, porque é muito grande aquilo ali. Aquilo cabe milhares de pessoas ali dentro, quando vem no dia de Fátima, e que daí eles descem para aquela parte de mármore ali lisa, né? E eles dão a volta ali na capelinha, ali naquela capelinha tem a missa, né? E tá a Fátima ali fechada ali no altar de vidro, né? Para ter mais acesso. E fora ali, igual a Aparecida do Norte aqui do Brasil, todas aquelas barraquinhas, e vende aquela fita, e vende pão, e vende uma comercialização ali religiosa para caramba, né? Para entrar na casinha lá das irmãs lá que viram, né? As irmãzinhas lá que viram a Fátima, né? Para entrar lá você precisa pagar, sabe? Assim, é explorado turisticamente. Lá em Portugal, eles exploram isso turisticamente. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, né? A Helena Blavatsky, ela determinou que esses registros que nós temos nada mais é do que a fonte da vida. Tudo da vida do ser humano está nesse registro, né? Nessa que seria o arquivo da alma. E um tal de Rudolf Steiner, um filósofo, né? E ele falava que é um grande arquivo suprassensível. Então, cada doutrina ela dá o seu nome. E na Bíblia é o tal do livro da vida. A Bíblia cita os registros acásticos como sendo o livro da vida, que está a vida de todas as pessoas ali, né? Nesses registros aí. Conectar-se com os registros da alma significa entrar em contato com a nossa própria sabedoria, consciente de quem somos e o que viemos fazer aqui. Os benefícios que a terapia desses registros pode proporcionar, eles são a liberação de traumas e conflitos,
medos, bloqueios, dissolução de contratos. Às vezes a gente fez contrato, promessa lá atrás, né? E a gente tem aquilo na mente, que não pagou aquilo lá, aquilo começa a fazer mal, a gente vai lá, destrava isso, né? Ou paga-se a promessa, ou desprograma isso. Auxílio direto da própria alma, com mais apoio, né? Auxiliarão a orientação para o nosso crescimento e evolução. Acessar e entender a origem de determinadas emoções que sentimos e não conseguimos entender, né? Às vezes, enquanto criança mesmo, né? Acontece certas coisas, nós não conseguimos entender aquilo, né? Os nossos pais, muito menos, não nos explicaram como aquilo aconteceu, e a gente guarda aquilo e depois, futuramente, ele vem à tona. A paz profunda e liberdade emocional. E os registros são considerados um nível de consciência cósmica. Também oferece o autoconhecimento para ter a compreensão mais profunda de si mesmo, padrões de comportamentos de suas lições de vida, curas e transformações, orientação espiritual. Os registros devem ser explorados com responsabilidade e ética, respeitar a privacidade e o livre-arbítrio da pessoa. E era isso que eu tinha que falar para vocês hoje sobre os registros da alma, que nada mais são do que os registros akáshicos. Namastê.